Então nós precisamos, porque hoje as pessoas, além de não conhecer versículos, não conhecem o princípio. E acaba se quebrando, se dando mal, entrando em rascada, ou enfraquecendo, saindo da igreja, ou só frequentando por frequentar, porque não entende. Então nós vamos ver algumas coisas hoje. Um dos fundamentos da nossa fé. Então abre por favor a Bíblia em Romanos. A carta do apóstolo Paulo aos Romanos. E é o capítulo 1 que nós vamos ler, versículo 18 a 20. Depois nós vamos pular para um outro momento, um outro versículo nesse mesmo capítulo. Depois nós vamos ver o versículo 28 a 30. Mas primeiro é o do 18 a 20. Então, como eu vinha dizendo, as pessoas não sabem hoje se fortalecer por versículos. É a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 18 a 20. As pessoas não sabem se fortalecer pela Bíblia. Não sabem se fortalecer pelos versículos. De combater o mal através dos versículos, através da palavra de Deus. Ter a certeza que Deus está falando. Ter certeza que Deus é com ela. Conhecer Deus. E conhecer esses princípios. Então nós vamos ler agora o versículo 18 a 20. Da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Portanto, a ira de Deus é revelada do céu, contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Amém. Depois nós vamos ler o versículo 28 a 30, mas agora vamos ficar aqui nesses versículos. Então aqui nós temos princípios nesse texto, porque o maior teólogo de todos, o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, é o seu tratado de teologia, é o maior tratado de teologia que existe, é a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, é o Evangelho segundo Paulo, e é considerado o livro mais importante da Bíblia. Se você não tiver acesso a nada na Bíblia, só tiver acesso ao livro de Romanos, você lê o livro mais importante da Bíblia. Ele é o mais importante, que ele traz princípios do Evangelho, ele traz a verdade, ele traz tudo que nós precisamos saber sobre o Evangelho, sobre Cristo, sobre a obra, está em Romanos. Então o apóstolo Paulo, ele vem trazendo, ele começa falando nesse livro, ele começa se apresentando o Evangelho, ele vai falando sobre a queda do homem, a fraqueza do homem, ele vai falando sobre a ira de Deus, e ele vai discorrendo em todo o livro sobre isso, a redenção, o que nós precisamos mudar, como que é, o que Deus enxerga de nós. E aí, o nome dessa mensagem é um nome forte. O homem chegou no fundo do poço. E nós vamos ver por quê. Porque é o que o nosso apóstolo está nos dizendo. Está nos mostrando que o homem chegou no fundo do poço. Até a imagem aqui tem lá, como alguém estivesse no fundo do poço enxergando lá o céu. Alguém que foi até o mais profundo da sua vida. Alguém que se arrebentou, que está lascado, que está com o pé na lama. Então, é importante lembrar que a Bíblia é a palavra de Deus. Amém? A Bíblia é a palavra de Deus, é a instrução de Deus para nós, seres humanos. Mas a grande questão é, primeiro,
Você crê nisso? Que a Bíblia é a palavra de Deus, o próprio Deus falando para mim e para você? E se você realmente crê em Deus. E em qual Deus você crê? Quem é o Deus que você crê? Você sabe quem é esse Deus? Você, quando fala a palavra Deus, você consegue imaginar alguma coisa? Você consegue enxergar o que é isso? O que essa palavra representa? O que é ser Deus ou ser um Deus? Que ele não é simplesmente um Deus, como vários deuses, que se escreve com D minúsculo, existem pelo mundo. Ele é o Deus. O Deus está dizendo que ele é o único Deus, o verdadeiro Deus, o Deus sobre todas as coisas. E hoje no culto de ceia é um culto para falar disso, que nós precisamos entender algumas coisas. Eu vejo que tem pessoas chegando na igreja cristã, eu não falo na nossa, mas na igreja de modo geral, por diversos motivos, mas não por Deus. E muitas pessoas estão na igreja por diversos motivos, mas também não por Deus, mas por si própria. Para conseguir as coisas para si, para adquirir as coisas para si, para ter vitória, para ter conquistas, para ter bênçãos. Amém, Deus faz tudo isso. Mas não é por isso que existe a igreja. Não é por isso que Deus chama. Não é por esse motivo que Ele chama cada um de nós. E então nós precisamos entender algumas coisas, porque o apóstolo Paulo fala nos atributos invisíveis de Deus. E Deus tem atributos, os chamados incomunicáveis, que Ele não comunica com ninguém, é só dele. Ele é onipotente, onipresente, onisciente, eterno, são atributos que só Ele tem. Existem os atributos visíveis, que Ele reparte com a gente, que Ele se deixa mostrar, porque nós só conheceríamos Deus, nós só conhecemos Deus porque Ele se revela, porque Ele se mostra. Se Ele não se mostrasse, nós nunca conheceríamos Ele. Mas Ele se mostra, Ele se revela. Então existem os atributos visíveis de Deus. Só que muitas vezes as pessoas conhecem e se detêm em um ou dois atributos. Que nós vamos ver aqui alguns deles. Atributos de Deus que Ele reparte com o homem. Ou Ele se deixa mostrar para o homem. Primeiro, bondade. Deus é bom. Deus é bom. É um ser bondoso. E as pessoas, esse atributo as pessoas conhecem de Deus. E gostam desse atributo de Deus. E todos nós gostamos desse atributo. Ele é bom. Graças a Deus que Deus é bom. Ele também é amor. A palavra de Deus diz que Deus é amor. Deixa eu falar uma coisa importante para você. Amor não é um sentimento. Amor não é um sentimento. O próprio Deus é amor, e o amor para nós é um mandamento. Ele diz o quê? Amai uns aos outros. E ele diz algo pior, pesado. Ame os seus inimigos. Porque ele ainda fala, porque amar os amigos é fácil, qualquer um ama. Mas ame os seus inimigos e ore por eles. Então amor não é um sentimento. Não é, ai, como eu amo. Nossa, é uma coisa boa assim, um sentimento. Ah, o que é amor para ti? É uma coisa boa que eu sinto no coração. Eu amo essa pessoa. Eu amo essa igreja. Ah, é um sentimento. Nossa, eu amo meu marido, a minha esposa. Não é um sentimento. É um mandamento. Porque é um atributo de Deus. Deus é amor. Deus é santo. É um atributo dele. Ele é santo. A santidade está nele.
Ele tem a santidade é Ele é a santidade, Ele é a própria santidade. E Ele também comunica isso com a gente, e também passa isso para a gente. E também Ele também diz, seja santo, porque eu sou santo. Ele é justiça. E esse aqui as pessoas não gostam. E as pessoas dizem, não, Deus não faria isso. Porque Deus é amor. Mas Ele também é justiça. Não se engane. Deus é justo. Justo. Só que quando eu falo de justiça, eu penso, não, Deus é justo. Ele não vai fazer algo ruim para mim. Porque Ele é amor. E Ele é justo. E para mim, a justiça de Deus é aquilo que me faz bem. Aos meus olhos. Mas Deus é justo. E ser justo é não ser parcial. Ele é justo. Deus é verdade. A verdade está nele. Ele é a própria verdade. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade. A verdade é Ele. A verdade também não é uma expressão. Também é um mandamento. Não minta. Não dê falso testemunho. Não minta. Porque Deus é verdade. Deus é misericórdia. Graças a Deus. Porque pela sua justiça nós estamos tudo... Se o salário do pecado é a morte, se ele fosse só justiça, pecou, morreu. Mas Ele é misericórdia. E pela sua misericórdia, nós não somos fulminados. Então, pela sua misericórdia, Ele deixa, Ele é longânimo, Ele tem paciência. Ele não castiga na hora, Ele não faz na hora, Ele não pune na hora, Ele deixa. Pela sua misericórdia. Ele é soberano, a soberania está nele. Isso quer dizer que Ele tem todo o poder, em todo momento. Ele tem a soberania, Ele está acima de todas as coisas. E Ele é a própria vontade. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Só que muitas vezes a gente também erra nisso, porque a gente quer que ela seja boa e perfeita e agradável como eu quero e como eu gostaria que fosse. Mas Deus sabe os seus caminhos e onde Ele tem que percorrer e onde Ele tem que levar você. Lembra da outra mensagem, que Ele é o amigo que nos fere. Para quê? Para nos curar. Então Ele faz a sua vontade vir sobre a nossa vida para que a gente cumpra a vontade dEle. Isso nos leva a conhecer Deus. Hoje as pessoas querem só o Deus amor, não querem o Deus justiça. E acham que porque elas querem amor, Ele não vai ser justo. Não, Ele é justo. E se Ele tiver que punir, Ele vai punir. Se o salário do pecado é a morte, o salário o pecado, esses dias nós vimos uma analogia muito interessante, ele é um cartão de crédito, que tu vai usando, usa, uma hora chega a conta, e quando a conta chega tu diz, meu Deus, como eu vou pagar isso? O pecado é assim, a pessoa faz, e vai gastando, uma hora a conta vai chegar. Uma hora vai chegar a conta. E tem contas que são impagáveis. Então isso é conhecer Deus. Isso é conhecer o Senhor. Conhecer quem Ele é. Depois que eu conheço o Senhor, tem coisas que eu vou passar na vida que eu vou poder dizer frases de efeito, eu vou poder falar versículos que me reforcem, que me amparem, que me fortaleçam, porque eu conheço o Senhor. Como tem versículos que a gente usa às vezes, mas que a gente cada vez menos vê as pessoas usando. Para Deus fazem de qualquer jeito.
de qualquer forma. Não, a palavra diz que como eu vou fazer algo para Deus que não me custe? Como que eu não vou fazer o melhor para Deus? Eu tenho que fazer o melhor para Deus. Então eu preciso conhecer Deus, porque quando acontecer um problema, eu possa dizer, eu sei o Deus que eu tenho crido. Eu conheço Deus, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei quem é Ele. E eu quero dizer para você, eu posso dizer isso, porque eu conheço Deus. Você conhece Deus? Você precisa dizer, você precisa afirmar, eu sei em quem eu tenho crido. Eu conheço, você conhece? Você pode dizer isso, então diga isso, afirme isso. Eu conheço Deus, eu sei quem é Deus, eu sei que Ele vai fazer, eu sei que Ele não vai deixar desse jeito, eu sei que não vai ficar assim, porque eu conheço quem eu tenho crido. O Facebook não vai filmar agora, mas vai ouvir só minha voz. Eu sei quem eu tenho crido, tu sabe quem tem crido? Tu conhece Deus? Conhece? Conhece Deus? Conhece, Maxson? Tu sabe quem tem crido? Tu sabe quem tem crido? Amém. Tu conhece Deus? Tu conhece Deus? Sabe quem é teu Deus? Sabe quem é? Sabe quem é teu Deus? Tu sabe quem é, Thales, o teu Deus? Você pode dizer, eu sei quem eu tenho crido, eu sei quem é. Aconteceu um problema, aconteceu algo impossível para você, mas você pode levantar e dizer, eu sei em quem eu tenho crido e que certamente se levantará. Aleluia. Precisamos afirmar isso, precisamos conhecer essa verdade. Você foi chamado para ser filho de Deus. Você foi chamado por Deus para viver a verdade, para ser a verdade, para fazer a vontade dEle. Mas o homem chegou no fundo do poço. E Paulo vai nos falar coisas aqui incríveis, fortes, pesadas, mas para abrir os olhos dos homens. O versículo 18 diz: portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. A ira de Deus contra a impiedade. Deus também é irado. E ira não é pecado. Pecado é transformar a ira num pecado. Pecado é a reação que você tem com a ira. Se fosse pecado, Deus não teria ira. Mas Ele tem contra a impiedade. Porque o homem é essencialmente mau. Nossa essência, irmãos, é má. Para Deus, a gente tem mau cheiro. Deixa eu falar uma coisa para você. Fica sem tomar banho um dia para você ver. A gente fede mais do que os animais. E a gente tem mau cheiro para Deus. Porque o homem é essencialmente mau. A ira de Deus, o apóstolo diz que se revela dos céus. Vem dos céus a ira de Deus sobre os homens. E por que Ele está irado? Por que Ele está irado? Deus está irado. Algumas traduções vai dizer por causa da impiedade e injustiça, mas algumas dizem por causa da impiedade e perversão dos homens. A ira contra a impiedade fala de uma ira contra os pecados que são contra Deus. Fala de impiedade, de ser ímpio. Ímpio é aquele que despreza Deus. Deus está irado com aquele que despreza Ele. A falta de consideração, se você for procurar no dicionário, vai dizer que impiedade é a falta de consideração aos atos religiosos. Então Deus está irado. Ele está irado contra a impiedade, contra a falta de consideração aos atos religiosos, ao desprezo, ao culto a Deus. Deus está irado com aquele que despreza o culto, com aquele que despreza os atos religiosos, com aquele que despreza a devoção. Deus está irado contra a impiedade. E Deus está irado contra a perversão.
A perversão fala dos pecados contra o próximo. Então Deus está irado contra aqueles que quebram as tábuas da lei. Que a primeira tábua fala do culto a Deus, do amor a Deus, e a segunda tábua fala do amor ao próximo. Então ele está contra os impiedosos, que desprezam ele, e contra os perversos, que desprezam o próximo, que pecam contra o próximo, que são desleais, que depois Paulo vai descrever, que nós vamos ver mais para frente, os atos de perversão que Deus odeia. Quem comete impiedade está quebrando a primeira tábua. Quem comete perversão está quebrando a segunda tábua. Deus está irado por causa da impiedade e da perversão humana. Isso não é só nos tempos dos romanos. Isso vem dos tempos de Adão até hoje. O homem é impiedoso e o homem é perverso. Versículo 20 a 23 vai falar que Deus se revelou aos homens. O versículo 20: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhes renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como os pássaros, quadrúpedes e répteis. Deus se revelou aos homens, e os homens o rejeitam. Ele está irado porque os homens receberam a revelação, e assim mesmo rejeitam ele. Ele se revelou na natureza, ele se revelou no que a natureza nos apresenta, na beleza da natureza, na organização da natureza, na organização da atmosfera, da lei da gravidade, das plantas, dos animais. Ele se revelou na natureza. Mas a pessoa pode dizer que não, eu não vejo Deus na natureza, mas ele também se revelou na consciência do homem. O homem também tem a consciência do certo e errado. O homem também tem a consciência do que deve fazer e do que não deve fazer. A não ser alguém que tenha problema mental, que seja uma pessoa com distúrbios mentais, vai fazer coisas sem pensar. Mas qualquer pessoa, até um ateu, ele tem na consciência dele o que é bom e o que é ruim. E isso é a revelação de Deus para o homem. Na sua consciência, ele consegue discernir o bem e o mal. E ele se revelou nas Escrituras, na Bíblia. A sua revelação total, completa, mostrando quem ele é, o acesso à Bíblia, o acesso às Escrituras, a pregação do Evangelho, as igrejas abertas por todo mundo. Ele se revelou a todos, e mesmo assim os homens o rejeitam. E Deus fala que por isso o homem é indesculpável. Paulo usa esse termo jurídico. Ele é indesculpável. O homem foi para o banco dos réus e ele é culpado. Ele não tem desculpa. Ele não tem desculpa. Ele não pode dizer que eu não sabia. Ele não pode dizer que eu não, mas eu não sei, mas não, mas eu nunca ouvi falar. Não, tu nunca ouviu falar, nunca te pegaram sobre a palavra? Não, mas tu viu na natureza como é? Vi. Não, tu não acha que tem um Deus nisso? Pois é, tu é indesculpável. Quando tu vai fazer o mal, a tua consciência não te acusa? Sim, acusa. Pois é, tu é indesculpável. Por que tu faz o mal? Os homens são indesculpáveis. Ele está dizendo que o homem não tem desculpa, que ele é condenado, que ele é culpado. Os homens, todos os homens, todos, sem exceção. A gente trabalhou o meu livro
entre os pastores, e eu faço uma pergunta no começo do livro e eu só respondo no final. E aí eu faço a seguinte pergunta. Antes de nós ver os mandamentos, eu quero perguntar para vocês, eu perguntei para os pastores. Se uma tribo lá no Oriente Médio, onde é proibido pregar o Evangelho, nunca ouviram falar de Cristo, que nós temos 8 bilhões de pessoas no mundo, e a princípio apenas 2 bilhões, 3 bilhões são evangelizados. O restante não. Então vamos pegar uma tribo lá que nunca ouviu falar de Deus. E cai uma bomba lá, um terremoto, morre todo mundo. Essas pessoas estão no inferno ou estão salvas no céu? Eu pergunto isso sempre no seminário e perguntei para os pastores. Eu disse, não precisa me responder, eu vou responder no final. Aí no último mandamento eu disse, depois que nós vimos os mandamentos, eu disse, agora que nós vimos os mandamentos, eu vou responder a pergunta. Essas pessoas estão no inferno ou estão no céu? Quem acha que elas estão no inferno, levanta a mão. Sem vergonha. Quem acha que elas estão no céu e salvas, levanta a mão. Tem uns que estão em dúvida. Ou não quiseram, né? Sempre tem. Se a palavra de Deus está me dizendo que todo homem é indesculpável, que todo homem peca contra Deus, essas pessoas que não ouviram o Evangelho estão no inferno. Todas elas. Aí eu respondi algumas perguntas antes deles me fazer, né? Então quer dizer que Deus é injusto? Não. Porque Ele é justo, Ele mandou para o inferno os inimigos dele, aqueles que são contra Ele. Porque Ele é amor, Ele proporcionou a salvação. Mas a regra é, pregue, ouça e venha. Mas eles não ouviram. Então eu respondo a outra pergunta. Então quer dizer que é melhor que a gente não pregue. Se eles não ouviram. Então ninguém deve ouvir, que todo mundo é salvo. Aí o injusto vai ser eu, se eu levar a palavra. Porque se eu levei a palavra, eu condenei eles. O homem é indesculpável. E aí um pastor agora, muito antigo da obra, que eu gosto muito dele, veio falar comigo na última reunião de pastores e disse, pastor Daniel, o senhor me fez pensar. Eu não pensava assim, mas quando tu falou da tribo, eu pensei, meu Deus, é verdade. Eu disse, pastor, é a nossa pressa de levar o Evangelho. Porque todo mundo que não ouve o Evangelho está morrendo sem Cristo e está indo para o inferno. Sabe o seu amigo querido? Está indo para o inferno. Sabe o seu pai, sua mãe, seu filho, que não ouviram o Evangelho, que não estão nos caminhos, se morrer no inferno. Condenados, porque eles são indesculpáveis. Todos estão condenados. Porque Deus está irado com o homem. Mas seguindo, vai só piorando, tá? Mas não esquenta a cabeça. Aí vem o 28 ao 31. Diz assim: além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídios, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobediente a seus pais. São insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. O homem foi entregue a seus pensamentos
para se entregar ao erro. A palavra diz que Deus os entregou à disposição mental reprovável. As pessoas estão cada vez mais entregues a seus prazeres e ao egoísmo. Isso se chama hedonismo. O hedonismo é a busca incessante pelo prazer. E as pessoas estão cada vez mais hedonitas, cada vez mais buscando o seu prazer, a sua felicidade. Ah, mas eu quero ser feliz. Ah, mas eu quero ter prazer. As pessoas buscam prazer de tudo que é forma, de tudo que é jeito. Eu não vou ler e comentar o que está entre esses versículos. Depois você leia. Eu não quero isso público, porque não precisa, você leia. Entre o versículo 23, é o 24, até o 27, que Deus reprova. Mas a pessoa está buscando a sua felicidade, elas estão sendo hedonitas. O hedonismo, pelo dicionário, é uma doutrina ou filosofia de vida, que defende a busca por prazer como finalidade da vida humana. A pessoa só pensa em prazer, só pensa na sua alegria, só pensa na sua felicidade, e não importa quem vai sofrer, não importa quem vai levar a culpa, não importa quem vai apanhar, não importa quem vai morrer, não importa. O que importa é que eu tenha prazer. O que importa é que eu seja feliz. Se tu vai ser, não sei, o problema é teu, eu vou ser. O homem, longe de Deus, passa a ter a disposição mental reprovável. A pessoa longe de Deus começa a ter pensamentos reprováveis, condição mental reprovável, começa a pensar em coisas ruins, em coisas pecaminosas, nos pecados que nós listamos, que Paulo listou. Começa a ter atitudes, porque ele está entregue aos seus pensamentos. Deus diz, tá bom, tu não me quer, então ok, vá, viva a tua vida. Tenha os teus pensamentos. Mas por causa disso eu vou te condenar. Mas faça o que você quer. Tenha o seu prazer, seja feliz. No final a gente conversa. Então o que fica claro para nós é que não é a questão da pessoa ser querida. Nossa, a pessoa é um amor de pessoa. Não é a questão da pessoa ser boa. Não é a questão de ser um bom profissional, de ter uma grande carreira, de chegar ao topo da empresa, ser um diretor da empresa, um gerente, um conselheiro, o presidente da empresa. Não é essa a questão. Não é ser trabalhador, honesto nos seus negócios. Não é ser um profissional exemplar. Não é ter um grande currículo. Não é ter cursado uma boa faculdade, ser um engenheiro, um médico, um advogado, um doutor em alguma área. Não é isso que conta. Isso conta para nós. Isso conta para a sociedade caída e depravada. Nossa, o cara é doutor, cara. Pá, o cara chegou no mais alto. O cara é o top. Ele ensina, ele dá aula. Isso é para a sociedade. Não é ser um bom marido, ser um bom pai ou uma boa mãe. Isso tem muita gente assim. E que bom, graças a Deus. Que isso é a graça comum de Deus, espalhada para todos os homens, para que todos sejam bons. A questão é quem você é dentro de você. Quem esse engenheiro é dentro dele? Quem esse advogado é dentro dele? Quem esse lixeiro é dentro dele? Quem esse catador é dentro dele? Quem esse desempregado é dentro dele? Quem esse diretor é dentro dele? A questão é o que está dentro, não o que está fora. É o que acontece no pensamento. Que Deus nos entregou a pensamentos reprováveis. O ser humano é afetado pelo pecado em seus desejos, paixões e mente.
rumando à degradação, à distância de Deus e atraindo a sua ira. Temos o costume errado, muito errado, de falar, essa pessoa fantástica, essa pessoa, nossa, essa pessoa, só falta Jesus. Se só falta Jesus, falta tudo. Ela não tem nada. Que quando ela morrer, ela vai virar pó, e no último dia, no juízo, o fim dela vai ser triste. Porque só falta Jesus. Falta tudo. Porque todos pecaram, diz a Bíblia, e carecem da glória de Deus. No versículo 29 que nós lemos, ele vai falar dos pecados que nos separam, nos levam ao fundo do poço. O homem foi para o fundo do poço, todos os homens estão juntos, reunidos no fundo do poço, bem no fundo, agarrados na lama. Ele lista para nós aqui os pecados que levam o homem para o fundo do poço, que atraem a ira de Deus. Paulo lista 19 pecados graves. Pecados que nos afastam de Deus. Depois você lê de novo. Inimigos de Deus, insolentes, bisbilhoteiros, caluniadores, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem amor à família. Atrai a ira de Deus. Ele estabelece que os homens são inimigos dele. E no 32, ele vai dizer ainda, no final do 32, que continuam a praticar essas coisas, mas também aprovam os que praticam. Você pode até não fazer, mas se você aprova quem faz, você é indesculpável também. Não, cada um na sua, né? Ele faz, eu não, para mim está tudo bem. Indesculpável, está concordando com o mal, concordando com o pecado, concordando com a degradação, concordando com quem pratica essas coisas. Eu não faço, mas ele faz. Não sou eu, né? Portanto, o fundo do poço, gente, os pés atolados na lama, não é quando você está endividado. O fundo do poço, atolado na lama, não é quando você está amargurado. Não é quando você está doente. O fundo do poço não é quando você perde o amor da sua vida. O fundo do poço não é quando você sofre uma traição. O fundo do poço não é quando falece um parente, embora seja difícil, seja doído, seja algo assim terrível, mas não é o fundo do poço. O fundo do poço não é hipotecar a casa, não é perder o carro, não é entrar num lamaçal de tristeza, de angústia. O fundo do poço não é perder o emprego, não é o fundo do poço. Nenhum fracasso na vida, nota isso. Isso vem de Deus, do seu coração, vem de Deus essa frase. Nenhum fracasso na vida é tão grave que está no fundo do poço por reprovação de Deus. Nenhum fracasso é tão grave como ser reprovado por Deus. Você pode perder o emprego, você pode perder a mulher, você pode perder os filhos, você pode ficar na miséria, você pode passar fome, você pode ter tristeza, mas nenhum desses graves perdas é pior do que ser reprovado por Deus. Porque o fundo do poço é o homem viver debaixo da ira de Deus. O fundo do poço é ser alguém indesculpável por Deus. Mas agora chega de uma notícia. Aleluia. Diga amém, pastor. Amém. Que eu tenho uma boa notícia para você nessa noite.
Graças a Deus. Puxa, todo mundo contra a parede. Todo mundo no pelotão de fuzilamento. Todo mundo lá esperando a bala vir. Indesculpáveis. Indesculpáveis. O propósito, aliás, o próprio Deus cumpre o seu propósito. O próprio Deus que entregou o homem para se afundar no lamaçal. O próprio Deus que entregou o homem para ir para o fundo do poço. Ele disse, tá bom, vai, faz o que tu quer. Só que ele não disse, me esquece. Ele disse, vai, faz o que tu quer. Seja feliz. O próprio Deus que fez isso tem uma saída. O próprio Deus que jogou no fundo do poço, ele lançou a corda junto. Olha, quando tu quiser sair, está aí. Ó. O próprio Deus que enfiou na lama, ele lançou o socorro, ele lançou a boia. Romanos 3. Não, é o outro. Não está aí. É o próximo, eu vou ler aqui. Romanos 3, 23 e 24. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Agora no telão. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. E o próximo, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Existe uma saída. Existe uma saída. Todo homem, todo ser humano é indesculpável. Todos são culpados de não buscar o Criador. Todos. Todos estão condenados a pagar o preço pela rejeição de Deus. Mas a boa notícia é que Deus providenciou a saída. É que Deus estendeu a mão. Proporcionou uma vida melhor. Uma vida abençoada e feliz. E basta esses indesculpáveis para sair dessa vida desgraçada, lamacenta. Basta, só basta dizer eu creio e eu quero. Eu quero que Jesus cuide de mim. Basta dizer eu quero que Jesus cuide de mim. Basta dizer eu creio que Jesus ressuscitou dos mortos para minha salvação. Deus está pronto para nos dar o basta. Deus está pronto para dizer, chega, acabou o sofrimento, basta receber e aceitar o seu perdão. Aí eu vou fechar com uma historinha que aconteceu nos Estados Unidos. Um filho de crente se desviou e cometeu um crime. Os Estados Unidos sabem que tem leis rigorosas para um monte de coisa e cada estado tem uma lei. Mas aí todo mundo foi reivindicar, foram atrás de advogado, a igreja orando, pediam para o juiz, para o governador, que era quem ia decidir o caso dele, se ele seria condenado ou não. Ele estava preso já, mas aguardando a sua condenação. E aí de tanta família insistir, a igreja insistia, as pessoas insistirem, dizer, não, liberta ele, ele não é culpado, não é bem assim. O governador disse que tá bom. Então eu mesmo vou lá dar a notícia para ele. E o governador tinha uma Bíblia,
ele pegou a carta de absolvição, colocou dentro da Bíblia e se disfarçou, não chegou como governador. Disse, olha, fulano, tu tem uma visita. E aí ele recebeu e disse, eu vim te trazer essa Bíblia de presente, porque dentro dela tem a tua saída, dentro dela tem a tua liberdade, dentro dela tem a tua, como é que chama? Absolvição, né? Isso, a tua absolvição. E o rapaz, mas xingou o governador, mas sai daqui, falou um absurdo, mas que eu quero com Bíblia, com nada, te some da minha frente. Ok, chegou o dia do julgamento, aí contaram para ele a história, e aí o juiz disse, você não está sendo condenado pelo crime que cometeu, mas pelo perdão que você negou. Todos nós temos saída. Toda a humanidade tem saída. Se você que está dentro também errou, ou também tem errado, tem uma carta de absolvição para você. Tem um perdão para você. Tem um retorno para você. Tem uma outra chance. Tem um recomeço. Dentro dessa Bíblia tem a sua carta de liberdade. Basta você dizer eu quero, eu creio. Basta você dizer, tá bom, Senhor, eu recebo o teu perdão. Porque você não vai ser condenado pelo pecado que você cometeu, mas você vai ser condenado pelo perdão que você rejeitou. Amém? Que essa palavra caia em boa terra, caia no seu coração, que ela possa frutificar em sua vida, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé?